Olá, paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente nosso querido pastor Ival Teodoro da Silva. Convide mais alguém para assistir essa programação, compartilhe essa programação. Nós sempre temos divulgado aqui nossos canais. Ao término dessa programação, eu vou estar passando os endereços eletrônicos para que você possa estar acessando, assistindo e compartilhando essa programação. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Essa lição ela compõe o quarto trimestre de 2022, que tem como título geral A Justiça Divina. E hoje a lição de número 12, nós vamos tratar sobre o tema Imersos no Espírito nos últimos dias, na visão que Ezequiel teve do capítulo de número 47 do seu livro. Lembrando que hoje aqui para o comentário dessa lição, nós queremos aqui apresentar os nossos comentaristas, uma honra tê-los aqui, ladeado aqui pelo pastor Sérgio Guimarães, Pastor Sérgio Guimarães, pastor auxiliar aqui no Templo Sede. A paz do Senhor, pastor Sérgio. Bom dia, pastor. Uma alegria tê-lo aqui. E também pastor Marcelo, Pastor Marcelo, que hoje está pastor na De Que Sonho, Paz do Senhor, pastor Marcelo. Paz do Senhor, pastor Evocir, pastor Sérgio e a todos os nossos ouvintes. Privilégio estar aqui. Amém. Glória ao nome de Jesus. Então, esses são os comentaristas para essa aula. Nós queremos, neste momento, convidá-lo, você que está nos assistindo, pegue uma Bíblia, sua Bíblia, a lição de Escola Bíblica Dominical também, Você que tem ela tanto física como digital, o importante é você ter ela em mão, material de apoio, que o nosso objetivo sempre com esse material, além de trazer uma aula num contexto simplificado, numa visão mais simples, mas também com conteúdo de abrangência teológica para que você possa aplicar, utilizar essa aula também quando você estiver preparando a sua aula. E você, professor, você, superintendente, faça isso e com certeza a qualidade, o volume da sua aula será muito melhor e o nome de Jesus será glorificado. Então hoje, a lição de número 12, Imerso no Espírito nos últimos dias, eu quero convidar o pastor Sérgio para que o pastor Sérgio faça a leitura do textuário. Nosso textuário nos diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. Ok. A verdade prática, pastor Marcelo? Pois não. A nossa verdade prática diz assim: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. O objetivo da nossa lição, ele diz assim, o primeiro objetivo, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. O segundo ponto vai dizer apontar a implicação pneumatológica da profecia. E o terceiro ponto vai nos dizer que é para descrevermos o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de número 1 ao 12. Vamos à leitura. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem?
Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será então que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedim até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Após a leitura bíblica em classe, nós já vamos entrar aqui nesse contexto da lição de hoje, imersos no Espírito nos últimos dias. Lembrando que a aula passada, nós estudamos na lição de número 11 a visão do templo e do milênio, e é interessante aos comentaristas que aqui estão, porque, se não me falha a memória, a lição de número 4, nós estudamos que quando se vai a glória de Deus. E agora aqui nessa visão futurista, lembrando que essa visão de Ezequiel é uma visão para o milênio, mas aqui na lição passada foi estudada essa lição que tem o título então de a visão do templo e milênio, quer dizer, aqui a glória de Deus ela retorna, mas num outro ambiente, pastor Sérgio? Exatamente. O senhor pode comentar alguma coisa para nós sobre isso? Posso. A questão, como a glória de Deus aqui está retornando agora nesses dias, primeiro está retornando já num povo restaurado. Conforme Ezequiel 36 e 37, há uma restauração espiritual da nação de Israel. Essa restauração espiritual da nação de Israel culmina também com o advento que, nesse texto aqui, Cristo agora está reinando sobre Jerusalém, quer dizer, o milênio está implantado. E com o milênio agora implantado, quer dizer, a glória, que é o próprio Cristo, que é aquele que veio por um período de tempo e esteve ali, agora ele está presente na cidade de Jerusalém e reinando com todo o seu povo. Então essa glória, além da glória que a igreja também vai trazer juntamente consigo, o próprio Cristo está ali. A presença do Cristo é a glória por completo. Que bênção. Então essa foi a lição, estudada de número 11, e hoje nessa lição Imersos no Espírito nos últimos dias, nós vamos tratar sobre Ezequiel 47. É interessante olhar porque a própria lição traz, mas eu penso assim, o capítulo 37 de Ezequiel e o capítulo 47 acho que são os mais lidos e mais aplicados e mais pregados. E aí a Ezequiel Soares, através da CPAD, nos trouxe essa oportunidade da gente poder aprofundar, Muito complexo, assim, muita simbologia, mas enfim, nós podemos aí ao longo desse trimestre, ainda há mais uma lição a ser estudada, mas pensar nesse livro. E aí há uma questão também dessa temática, a palavra-chave, eu vou dirigir ao pastor Marcelo, que é a palavra imersão. A imersão, ela dá a ideia de domínio por completo, pastor Marcelo? Isso mesmo. E é muito gostoso pensar a respeito disso, porque é o que nós almejamos, Nós aguardamos essa plenitude, do fluir do Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre todos os homens. E o profeta Ezequiel teve esse privilégio, de poder contemplar, de ver, de ser levado a esta visão do que seria a plenitude da glória de Deus através do Espírito, o mesmo Espírito que batizou Jesus, o nosso Cristo, agora batizando todos os homens. Que bênção, maravilha. Então, assim, imerso, então dá essa ideia de totalidade e plenitude,
Na lição de hoje, nós vamos pensar, esse capítulo 47, ele traz esse aspecto escatológico para o milênio, né, em relação ao milênio, mas ele traz também essa implicação, que eu posso dizer, esse aspecto pneumatológico, né, da ação do Espírito Santo. E a gente vai olhar para esse capítulo hoje, então, e nós vamos começar aqui pensando já sobre o aspecto escatológico, e eu vou direcionar essa primeira pergunta ao pastor Sérgio. Dentro desse aspecto, eu anotei aqui que a visão nessa passagem ela é futurista e literal, né? E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para essa interpretação, tanto escatológica como literal. Aí eu pergunto ao senhor, pastor Sérgio, eu gostaria melhor que o senhor falasse sobre esse personagem que aparece, né, nos versículos 2 e no 3a ali, na primeira parte do 3, que é o guia celestial, quem ele era e qual era o seu propósito aqui. Este guia que aparece para Ezequiel aqui, na verdade Ezequiel já está familiarizado com ele, né? Lá no capítulo 9, no versículo de número 2, uma parte desse versículo, diz que com ele estava um homem vestido de linho que tinha um estojo escrevente à cintura. E a descrição desse aqui, ele aparece como sendo um escrivão, né? Lá no capítulo 40, vai aparecer outra vez este homem. E vi um homem que parecia de bronze, ele estava em pé junto à entrada, tendo à sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. Aqui ele aparece como um arquiteto celestial. E nesse texto que nós estamos vendo, ele aparece aqui conduzindo Ezequiel agora para Ezequiel mergulhar nas águas profundas. Mas também ele vai aparecer lá em Zacarias, o capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 3. Zacarias também tem essa visão e diz: olhei e em seguida vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei: onde vai? E ele respondeu: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. João também, lá quando está tendo a sua visão, lá no capítulo 21, João também vai dizer desse mesmo homem que aparece lá no capítulo 21, do versículo 10 a 15. Vamos olhar só uma parte desse texto. O versículo 10 diz sobre este homem: ele me levou em espírito. E o versículo de número 15: o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade e suas portas e os seus muros. Então esse personagem que aparece, na verdade é um anjo do Senhor, que é enviado para acompanhar Ezequiel nesta visão que ele está tendo. Nós temos que lembrar que Ezequiel estava em Babilônia e ele transporta em espírito Ezequiel para a cidade de Jerusalém. E aí, na cidade de Jerusalém, ele é acompanhado por esse ser celestial que vai mostrar para ele agora, começar a mostrar para ele a edificação do templo, né? Que está lá no capítulo 40. Então, ele mostra o templo, como é que é, e agora ele tira Ezequiel para fora e vai começar a mostrar para Ezequiel esta visão que nós vamos analisar aqui deste rio que vai agora inundar Jerusalém e sair também para fora da cidade e atingir outras regiões também em Jerusalém. Então este ser é um ser celestial, é um anjo enviado por Deus para acompanhar Ezequiel durante esta sua visão. Ok, pastor Sérgio. Quando o senhor cita ali visão de João, capítulo 21, 10 a 15, é Apocalipse, né? Apocalipse. Você citou Apocalipse, né? Não, tudo bem. Lembrando, né? Mas ok. Pastor Marcelo, o versículo 12 desse capítulo 37, ele vai dizer ali: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera, é a parte A, né? Vai dizer. E esses novos frutos, essa referência aqui é lá para o milênio, né? Não vai ser para Israel agora nessa dispensação, né? Não, essa é uma visão para o milênio, tanto que João também vai descrever, está lá em Apocalipse também, no capítulo 22, né, nos primeiros versículos, que
ele vê esse rio, ele contempla aí. João está num outro contexto, né? Não mais agora o de Ezequiel, mas numa outra situação, e ele também tem essa visão. Esses frutos, é importante a gente entender que quando a palavra de Deus se refere a árvores, né, está se referindo ao homem, e o fruto, seu resultado, o resultado da sua vida, da sua existência, da sua obra. Lá no milênio, quando essa visão, ele se refere, ele percebe que essas árvores dão frutos, mas frutos diferentes, né? Frutos que servem de alimento para todas as nações, está se referindo a pessoas que nascerão a partir dessa alimentação, dessa nutrição, dessa água que sai desse templo, nutre essas árvores, e elas agora produzem esses frutos, né? Que são não só pessoas, mas tudo o que há de existir nesse tempo, que nós compreendemos milênio, né? Nós chamamos assim, e tudo isso que vai passar a existir dentro desse contexto, né, milenial, são novas coisas, porque está nutrida por essa água que sai direto do trono de Deus, e nós compreendemos ser o próprio Espírito de Deus. Então tudo que é gerado a partir desse Espírito só pode ser novo e só pode servir mesmo de nutriente, de alimento para quem quer que seja. Glória a Deus, tudo advindo do Senhor é bênção, né? Claro que é uma visão milenial aqui, né? Sim. A gente está falando sobre esse aspecto escatológico. Nesse primeiro ponto ele traz essa visão, né? Esse primeiro tópico da lição, né? Então nós vamos agora, quero convidá-lo aí, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos e a gente vai vir com o ponto 2, nós vamos trabalhar sobre essa implicação pneumatológica, né? Então não saia daí, nós já voltamos. Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. BS Pisos. Qualidade aos seus pés. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 12, né? Nós estamos fazendo a tratativa sobre imerso no Espírito nos últimos dias, né? Estudamos o primeiro tópico da nossa lição sobre o aspecto escatológico, e agora nós vamos estudar nesse ponto sobre a implicação pneumatológica, né? Nós vamos entender essa pneuma, né? Essa ideia, né, do Espírito Santo, essa ação do Espírito, né? Então, pensando nisso, e a pergunta eu vou novamente dirigir ela ao pastor Sérgio, né? João 7, 37 ao 39, Jesus vai falar daquele que, todo aquele que tem sede, né? Mais ou menos essa ideia ele vai trazer ali, né? Nos últimos dias, do grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Vamos no 37 e 38, né? Então Jesus ele vai trazer e nos dar essa ideia da experiência de alguém com a plenitude transbordante, a vida cheia do Espírito Santo. E versículos 3 ao 6 do capítulo 47 de Ezequiel, que nós estamos estudando hoje, ele vai trazer essa ideia quando esse ser, né, que o Senhor trouxe já uma explicação sobre ele no primeiro bloco, ele vai começar a caminhar com Ezequiel para dentro desse rio, né? Vai caminhar ali, e conforme o profeta vai andando, cada vez mais ele vai sendo imergido, né? Ele vai aprofundando. E pastor Sérgio, a pergunta é: o que Deus queria mostrar ao profeta com essa travessia? Essa imersão pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que esse ser que está conduzindo Ezequiel faz com Ezequiel, está lá no versículo de número 3, saiu aquele homem para o Oriente. Então, nesse sentido aqui, ele tira Ezequiel para fora. Ezequiel está dentro do templo e Ezequiel, como a sua pretensão era ser um sacerdote, né? Então ele está maravilhado quando ele está olhando o templo, vendo aquilo, e ele, penso que ele dizia: bom, agora é minha vez, né, de exercer o sacerdócio aqui.
Mas quando ele está pensando em tudo aquilo, olhando as portas, olhando a beleza, esse homem tira ele para fora, dizendo: Ezequiel, não é, a questão não é só aqui o templo, você tem que ser levado para fora. E aí, quando ele é levado para fora, Ezequiel, pelo texto aqui, nós observamos que ele experimenta algo melhor do que estar no templo. Esse algo melhor é o que já foi falado aqui, que é essa imersão que ele começa a ter. Quer dizer, primeiro ele começa o tornozelo, depois os lombos, depois até que ele vê que ele é tomado a nado. A simbologia disso, quer dizer, é necessário a gente fazer, até porque esse texto que Jesus fala, né, que a vida cristã da igreja, ela é fortalecida quando a igreja sai para fora. As nossas reuniões aqui são reuniões para adoração, para comunhão, mas quando a igreja sai para fora, aí que a igreja é fortalecida, e os dons do Espírito também se manifestam quando a igreja está fora. Porque é fora que a gente vê o milagre, é fora que a gente vê a salvação, é fora que a gente vê aquela pessoa que está caída se levanta, é fora que a gente vê acontecer os milagres. Aqui dentro, não é que dentro da igreja a gente não vê alguns milagres, vê alguns milagres, mas os maiores milagres estão fora. E é o que Jesus disse para os discípulos logo após a sua ressurreição: olha, Jerusalém é só o início, mas vocês comecem em Jerusalém, vão para Samaria e vão até os confins da terra. Então era necessário que eles saíssem para afora. Então, esses lugares em que Ezequiel vê aqui na sua visão, que ele é levado, este rio aqui, o texto vai dizendo, né, que por onde esse rio vai passando, ele vai purificando, ele vai transformando, vai tendo uma renovação, vai nascendo peixes, vai nascendo árvore outra vez, e num lugar que era estéril, né, não nascia nada. Então começa a ter frutificação num lugar onde não havia nada. Então é o que o Espírito faz, e é o que Jesus está dizendo: olha, aqueles que caem em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então essa é a ação da igreja nos dias de hoje, porque Jesus, quando esteve aqui, Jesus deu uma amostra do que seria o seu reino lá no milênio. E agora Jesus está, nesse texto aqui, Jesus está reinando na sua totalidade. Então, na sua totalidade, aquela amostra agora está acontecendo na sua totalidade em toda a terra, né? Então é isso que... Onde esse rio passa, então, pastor Sérgio, conforme o senhor aplica aí, o que é estéril vai renovando e produzindo vida. Vai produzindo vida. Dentro dessa visão, a igreja, conduzida pela ação do Espírito Santo, aonde ela vai passando, ela vai produzindo vida, até porque o rio aqui é largo, né? Nas traduções, eu tenho a tradução Nova Almeida atualizada, ela já traz uma medida atualizada, né? Mas a tradução que nós lemos aqui, que é a revista corrigida, né? Ela mediu 1.000 côvados, né? Então um côvado é próximo de 50 centímetros, então 500 metros. Na visão aqui, é claro que isso aqui é uma visão, ele andou aí quase 2 quilômetros água dentro aí, né? Mas então a gente vê a proporção dessa imersão, né? Então... E um outro aspecto aqui é que Ezequiel já conhecia alguma coisa desta água, porque lá no templo, nos dias de Salomão, como o templo estava no pico da montanha, lá do Monte Moriá, Salomão construiu lá aquela bacia de bronze. Mas depois, esta água, ela foi canalizada para o templo, né? Então, tinha canos que conduziam esta água para o templo. Então, esta água, ela já circulava por ali. Mas o que Ezequiel não tinha percebido é que esta água que circulava pelo templo deveria sair do templo e alcançar a outros. E foi o que o anjo fez com ele aqui. Levou ele para fora e ele viu que essa água que circulava simplesmente por ali era uma água que podia ter um benefício muito maior
se ela alcançasse outros, e foi o que aconteceu. A abrangência dela seria muito maior. Muito né? maior. Interessante essa colocação do senhor, pastor Sérgio. Pastor Marcelo, imersos nas águas do Espírito, né? O pastor Sérgio trouxe essa visão, é interessantíssima. Agora, essa ideia, né? Nós estamos com o título Imersos no Espírito nos últimos dias, né? Tirando agora da visão futurista, escatológica de Ezequiel e trazendo para o contexto profético da atualidade, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia, né? Porque o pastor Sérgio traz que quando a igreja vai cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito, produz vida, aonde há esterilidade, ela vai trabalhando. Agora, isso no cristão, no crente em si, individual, ele imerso, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso um pouquinho. Pastor Evalcir, pastor Sérgio, eu acho que é até importante a gente pontuar isso. Para quem assiste a gente, pode até parecer que a gente combinou o que a gente vai falar aqui. Né? Eu acho que o que a gente tem em comum aqui é só a mesma lição, né? Mas são pastores diferentes, de lugares diferentes, que trazem a sua visão e o seu entender sobre um mesmo texto, sistemático. Mas eu fiquei muito feliz em ouvir o pastor Sérgio a respeito disso, porque a gente precisa, acho que, meditar mais nessa ideia do nosso caminhar na água, né? Ou ser conduzido pelas águas, ou nas águas, como foi conduzido aqui o profeta Ezequiel. E eu tenho para mim, pastor Sérgio, pastor Evalcir, que hoje os crentes querem permanecer em águas rasas. E veja que a água era rasa à medida que se aproximava mais do templo. Então, quanto mais próxima do templo, mais rasa a água era. Mais fácil de caminhar, mais fácil de lidar. Aliás, não tinha dificuldade nenhuma. E à medida que ele ia avançando e se distanciando de onde a água nascia e fluía, veja bem, esse caminhar se tornava um tanto mais difícil. Desafiador. Então, veja, dentro do mesmo rio, né? À medida que ele vai avançando, as medidas lhe são postas, os marcos, as referências, né, lhe são estabelecidas. Olha, mediu 1000 côvados, 500 metros, caminha esses 500 metros. As águas davam pelos artelhos, pelos tornozelos. Aí media mais 1000 côvados, mais 500 metros, agora as águas não eram mais as mesmas. Quem aqui já andou dentro de rio sabe. Eu vim do campo, já tive privilégio de morar em lugares onde tinha nascedouro de água, né? Fonte de água. É muito bom a gente brincar e estar onde a água nasce. Mas à medida que você vai caminhando, né, e vai conhecendo até onde esse rio pode te levar, porque essa é a possibilidade, é onde essas águas podem nos levar. Então veja, a gente começa a caminhar ali perto, porque lá no futuro esse reino, né, essa água, na visão do João, ela vai nascer do próprio trono de Deus. Agora já não há mais templo, é um trono. Então ela sai do trono de Deus e passa por toda a cidade. Então veja, perto do trono as águas são rasas, mas nós somos desafiados a ir onde as águas são mais profundas. Há momentos da vida da gente que a gente vai estar atravessando água e a gente vai olhar para trás e a gente não vai nem ver Deus, porque ele ficou tão distante. Mas agora a gente tem a experiência do caminhar. Então esse caminhar, porque às vezes pode parecer que a gente está conduzindo os crentes a caminharem sempre em segurança ou com Deus à vista. E não foi isso que Jesus diz. Jesus, olha, eu estou indo, mas eu deixo o mesmo Espírito. Ele é que vai resolver todas as coisas. Então, a gente tem a ideia de um Espírito que nos consola no sentido de deixar sempre a gente no colo do Pai. Não é isso. Ele nos consola porque ele é a garantia de que a gente, mesmo não vendo o Pai em certos momentos, a gente pode continuar avançando. Porque agora a mesma vida que essa água, né, que o profeta Isaías vai falar desse Espírito lá, olha, né, eu vejo que vai nascer um broto de um tronco. O tronco é Jessé, mas desse tronco vai nascer uma raiz, um broto. Esse broto é Jesus. Sobre ele estará o Espírito que dá entendimento, sabedoria, e ele vai estar batizado nesse Espírito, imerso nesse Espírito. E aí, uma pessoa batizada nesse Espírito é capaz de trazer um reino onde um leão é capaz de pastar com um novilho, não é? Onde uma criança pode brincar perto do ninho. Então veja, olha isso, perto do ninho de serpente, porque todas as coisas já não serão mais maldosas e nem maléficas. Então é muito poderoso. Uma pessoa
com esse entendimento e que não tem medo de caminhar por estas águas, e à medida que ele vai avançando, ele vai ficando mais distante daquilo que lhe era confortável, uma pessoa capaz de trazer esse reino mesmo que está sendo proposto. Um reino onde não é que tudo vai ser igual, mas os diferentes podem conviver junto. Né? Então o leão pode passar com um novilho que ele não vai sentir vontade de devorar ele. Né? Então por que hoje a gente tem crente que sente vontade de devorar um outro? É porque eles ainda não, né? Eles não foram imergidos nesse mesmo espírito e não caminharam nessas águas mais profundas. A gente precisa empurrar certas pessoas de água abaixo, de rio abaixo, deixar eles descerem. Vai ter hora que ele não vai sentir mais o pé e ele vai estar completamente tomado por essa água e ele vai entender que ele precisa ser levado e que ele vai nutrir o que de morto existe para baixo. Perto da nascente, a vida, mais longe. Aproveitando, pastor Marcelo, nessa questão, na igreja de Jerusalém, isso foi necessário acontecer, né? Sim. Porque a igreja não saía do lugar, até que houve lá a morte de Estevão e começou a perseguição e a igreja foi empurrada para sair. E não ficou fácil para nenhum deles. As águas ficaram profundas mesmo. Exatamente. E teve hora que o próprio Jesus, quando chegou na parte mais profunda das águas que ele teve que caminhar, ele clamou: porque me desamparaste? Ele não via Deus naquele momento, ele viu o Espírito, ele estava imerso nessas águas, batizado nesse Espírito. Quando estamos então imersos, além das experiências, né? Você disse algo interessante, por mais que pareça que Deus está tão distante, na verdade Ele está mais perto do que imaginamos. Por quê? Porque essa profundidade vai produzindo em nós um robustecimento, uma plenitude, uma experiência, né? Isso é muito interessante. Então a igreja precisa disso. A gente está falando de um contexto milenial, porém trazendo para o contexto profético, pensando hoje em igreja, né? Sim. Muito cômodo, né, ficar em Jerusalém, né, pastor Sérgio? Muito gostoso estar em Jerusalém. É gostoso a gente pensar em ter Jesus sempre ao lado da gente, resolvendo tudo pra gente, mas quando ele tem que vir para dentro da gente e deixar a gente fica olhando para cima, e aí um anjo chega e diz: o que vocês estão olhando para cima agora? E essa profundidade é o que marca a vida de qualquer cristão, né? No caso de Estevão, por exemplo, Estevão foi ao mais profundo. E como o pastor Marcelo falou, quando ele estava ali, ele disse: agora eu estou desamparado. Sim. Mas olha a visão que ele teve. Exato. Eu vejo o Filho de Deus em pé junto ao Pai. João, lá na ilha de Pátimo, foi ao mais profundo. E quando ele estava lá, ele foi arrebatado. O que ele viu? Mas ele precisou ir ao fundo. Então, o convite aqui é para a gente sair das partes rasas, do comodismo, do conforto e... sair da porta, né? O anjo tirou da porta para fora. Isso é muito interessante, é bom a gente olhar nesse contexto, né? Porque nós temos, é claro, quando a gente fala, nós temos cultos maravilhosos, né, na igreja. Isso é muito bom. Mas o convite o culto é bom, porém, vamos fazer essa água avançar de forma que ela vá produzindo vida, né? Lembro, pastor Marcelo, e nós congregamos no mesmo campo, né? Em um período atrás, né? Há uns anos, né? De um moço de lá que uma vez ele me procurou e disse: olha, se for para eu pecar, eu orei, eu quero que Deus me tire dessa terra. Então se prepare para ir já, né? Porque no pecado, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Então aquela ideia de querer viver, a ideia dele era estar sempre na igreja. Eu queria ser como os pardais, eu queria estar como o Davi disse, dentro do templo, poder morar dentro, né? Não é essa a ideia. A ideia foi muito bem colocada, o comentário é cirúrgico. A ideia aqui nós somos equipados, adoramos, somos edificados, porém nós vamos sair, né? Então, imersos no Espírito nesses últimos dias, que é a nossa temática, e nós estamos olhando sobre essa implicação, né, da pneumatológica da ação do Espírito. Nós vamos a mais um breve e rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos com o terceiro e último bloco, onde nós vamos tratar sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto.
Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 12, que tem por título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Nós já estudamos, o primeiro bloco sobre o aspecto escatológico, no segundo bloco nós pensamos sobre a implicação pneumatológica e nesse bloco nós vamos então tratar sobre o contexto geográfico do Vale do Mar Morto. E eu vou pensar nisso porque na questão geológica aqui, geográfica melhor dizendo, geológica não geográfica, o Vale do Jordão, a depressão geológica ali onde se encontra o Mar Morto, ele tem água tão salgada que não há vida, Isso a gente já sabe, nós estudamos. Então eu vou dirigir a você agora a pergunta, pastor Marcelo, sobre a questão do versículo 7, que nós já fizemos até uma tratativa inicial nele no primeiro bloco, a grande abundância de árvores de ambas as partes do ribeiro. Aí o versículo 8 vai nos tratar também que essas águas saradas estão referindo ao Mar Morto, é isso mesmo, Isso mesmo, Segundo o texto e a visão, ele é levado a entender essa geografia, entender que estas águas que estão saindo lá do linear do templo desaguam no Mar Morto, que com certeza, seguramente, muito mais compreensível a ele dentro desse contexto, entender do que se tratava a sua visão, porque ele entendia perfeitamente. Hoje, eu particularmente só conheço de estudar nos livros, nunca estive lá, mas nós compreendemos que essa é a geografia. Essas águas desaguam no Mar Morto, trazendo vida para um mar que, mesmo agora, tão distante desse contexto, nós entendemos ser um lugar de morte, um lugar que não há vida, pela quantidade de sal naquelas águas. E impressionante, porque é isso mesmo, o Mar Morto representa tudo aquilo que não tem fluxo, porque ele é um grande lago, na verdade. Então, tudo onde não há fluxo, não há vida. A vida está no fluxo. Por isso, a entrada e a saída. E muitas vezes nós ficamos assim. Então eu penso nestas águas como as águas que de fato vai restaurar um ambiente que não tem fluxo, não há gradiente, não há equilíbrio, não há balanço e por isso não há vida. E essas águas são capazes de levar vida, e de inclusive trazer esperança novamente econômica. Porque o texto vai dizer que os pescadores irão visitar esse lugar, para pescar ali, para lançar as suas redes ali, porque haverá vida. Então o texto se refere sim ao desaguar destas águas no Mar Morto. Ok, pastor Marcelo, o Mar Morto a gente acompanha, eu também não estive lá ainda, não sei se o pastor Sérgio já teve a experiência de estar, ele pode dizer, mas a gente só está pelas vias da história estudando, Mas olhando ainda para essa questão, então o Mar Morto ele vai ser restaurado. Você já disse que tudo, no caso do Mar Morto, essa densidade de sal, acho que o ser humano não consegue mergulhar nele. Mas as águas do Espírito, essas águas que Ezequiel também, que são as águas do Espírito, elas vão chegar e banhar e sarar. Se eu olhar para isso, fugindo agora desse contexto histórico e o milenial, e vindo para o profético dos nossos dias, quando o crente chega, ou a igreja chega, como já foi aplicado anteriormente, em um local, simbolicamente, que parece que não há vida, e o Espírito tem a liberdade da ação, aquilo tudo muda para a vida, Sim, eu gosto até de pensar que não é que não exista vida, mas que a vida que ali existe, ela é insignificante, porque mesmo nessas águas do Mar Morto, eu creio existir algum tipo de vida, microbiológica, enfim. Talvez não uma vida que tenha sentido, que seja significante. E estas águas, ela vem curar e trazer sentido para essas águas.
né? Porque daí se a gente aplica, né, e a gente entende que essas águas são águas paradas e a gente vai aplicar a nós precisamos entender que não é que não há vida em nós, só que a vida que há em nós, ela não faz sentido, não é a vida proposta. Então essa vida, no final, ela leva à morte. Então veja, tudo que cai nesta vida, no final termina num grande abismo. E esse mar morto, ele representa mesmo um sorvedouro, né? Não é uma água que corre, ela é uma água que represa. E elas precisam ser saradas mesmo por essas águas que vêm. E o Espírito tem essa missão, essa ação restauradora em toda vida que não tem significado, em toda vida que não tem sentido. Então ela traz sentido para uma vida existente. Então o Mar Morto está lá, ele existe. E se ele vai ser restaurado, tem um propósito nisso, né? Ele não é de todo insignificante, ele só não faz sentido. É interessante, dentro dessa colocação, o pastor Tiago Brunt, ele traz uma frase em um dos seus livros que ele diz: é importante você entender que você deve parar de existir e passar a viver, né? Sim. Acho que é uma expressão que encaixa aí, né? Ele existe, mas não tem vida. Exato. Tem pessoas que hoje estão existindo até dentro da igreja, mais um dia, mas não tem vida em si mesmo, assim, o brilho de viver, né? Acho que é isso que o Espírito ele produz quando nós estamos imersos, né? Traz essa ideia. Isso, e Deus não fez nada inútil, né? A inutilidade foi a consequência, né, do pecado. Então, a ação do Espírito é exatamente essa, é trazer de volta o significado de todas as coisas que existem. Então eu gosto de pensar e olhar, né, para essa figura do Mar Morto, algo que está bem insignificante, todo mundo olha e diz não há vida, né? Por isso tantas vezes nós lemos, né, há esperança para a árvore que mesmo cortada ao cheiro das águas brotará, nascerá. Isso fica mais evidente ainda, pastor Marcelo, nessa questão que você está falando, quando a gente pensa que esta região era a região de Sodoma, Gomorra, aquelas cidades que estavam ali que viraram isso aqui, né? Sodoma e Gomorra, que um dia foi objeto de desejo do Ló, olhou para as campinas, né, que estavam para aquele lado e disse, não, aquilo é muito bonito, tinha beleza, ele olhou, né, era lindo aquele lugar, era muito verde, ele preferiu aquele lugar para pastar, né, as suas ovelhas, para estabelecer ali sua morada. E de repente vem aquela chuva de saraiva e acaba com aquele lugar deixando estéril, né, todo aquele lugar. E aí Deus olha agora para esse lugar, é interessante perceber nessa visão, e ele vai restaurar, vai devolver. Devolve a vida. Nossa, muito bom, muito interessante. Pastor Sérgio, haverá vida no Mar Morto, né? Então, olhamos aqui, conforme os versículos 9 e 10 aí do capítulo 37. Só que o versículo de número 11, e eu quero ler ele aqui, é interessante olhar aqui para a Bíblia, que ela vai dizer assim no 11, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis e serão deixados para sal. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Então, pastor, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Por mais que haverá vida, vai ter uma parte que não será restaurada aqui, né? Tem uma parte que não vai ser restaurada. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui, porque quando está dizendo que estas águas, né, elas vão passando e vão restaurando, a gente está falando aqui de todas as nações que serão abrangidas a partir de Jerusalém, e essas nações começam a reviver outra vez, né? Então essas nações são restauradas, e o texto lá, Isaías, diz que inclusive essas nações vão a Jerusalém de ano em ano adorar aquele que está no trono lá em Jerusalém, receber as leis para poder aplicar nas nações. Mas o texto diz, e é esse versículo de número 11 aqui, que uma parte, né, mas os seus charcos e os seus lanceiros não sararão, serão deixados para sal. A gente entende, quando se fala do milênio, que haverá, embora que está reinando o príncipe da paz, a paz é para todo mundo, mas haverá aqueles que
submeterão, mas não se converterão. Então eles aceitam porque, vamos dizer, é a regra, se sair fora eles vão morrer, mas aí eles aceitam, mas eles não submetem, eles não são atingidos por essa transformação, não são imergidos no Espírito, eles ficam ali. Tanto que a Apocalipse capítulo 20 diz que quando termina o milênio, Satanás junta lá uma confederação e vai lutar contra a cidade dos santos outra vez. Então, eu entendo, há muita controvérsia nesta questão aqui, mas eu entendo que esses deixados para sal, eles continuam sendo estéreis. Quer dizer, eles participam do milênio, recebem as bênçãos do milênio, vivem esse tempo, mas continua estéril da mesma forma. E aí, ao final disso, eles vão ressurgir. Há alguns que entendem isso, que Ezequiel está dizendo, porque lá no sacrifício precisa de sal. Ezequiel capítulo 43, versículo 24, precisa de sal, então esse sal seria usado. Mas essa quantidade de sal é muito pequena, perto do que nós teremos no mundo inteiro, né, dessas pessoas que não aceitarão o governo de Cristo. Eles estarão lá sob esse governo, mas não aceitam, e aí vão se revoltar. Então eu entendo mais este sal como esses que são deixados para esta rebelião final. É o meu entendimento desses. Ok, pastor Sérgio, e clareou bastante, viu? É o seu entendimento que eu creio. Pastor Marcelo, algum acréscimo? Não, eu gostei bastante e acho interessante essa colocação e pensar dessa maneira, porque às vezes a gente tem a ideia que um reino de justiça é um reino uniforme, onde todos, mesmo que queiram, não têm a oportunidade de dizer não. Isso não é. Eu não posso provar a sua fidelidade ou a fidelidade de alguém sem dar a ela a oportunidade de não ser fiel. Então ela precisa existir. Eu tenho uma versão, eu li a respeito disso, e diz que este sal seria deixado para tempero. Né? Eu gosto dessa expressão porque esse é o equilíbrio. Né? Então eu gosto de pensar assim sobre isso, e que de fato haverá sim aqueles que não se submeterão, né? E que não aceitarão, ou pelo menos não mergulharão, né? Não se permitirão que ser lavado por essas águas. Essa imersão total ele não vai permitir, né? Como o pastor Sérgio disse, né? Tem gente que, pensando na nossa ótica, ele até vem, tá ali só para aproveitar o momento, né? Mas não tem nenhuma transformação por dentro. Não tem nenhuma transformação. E eles conviverão com a igreja e com os santos durante o milênio normalmente, né? Ele está à margem do que recebeu vida. Então ele se contenta em ver a vida, em comer alguma migalha da vida, em participar, tipo um siri na beira mesmo. Eu gosto de pensar essa imagem mesmo. Né? Ele vai ali, usufrui daquilo que ele precisa, mas depois volta para aquela lama que é a casa dele. Né? Quando o Apocalipse diz sobre isso, o Apocalipse diz que Satanás consegue reunir uma grande multidão. Sim, né? multidão. Então você vê, 1000 anos... Ele preso, essas pessoas, né? 1000 anos dele preso. Dele preso. Ele não está agindo. E aí ele é solto. E aí este povo que viveu durante o milênio, quer dizer, a gente entende que a Bíblia diz que a vida do homem será como árvore. Então, viverão 500, 600 anos, sei lá. Mas quase todas as pessoas nasceram durante o milênio. Então, eles não viram o que era o pecado anteriormente, né? E aí eles viverão durante esse tempo, deste reino, experimentando todas essas bênçãos. Satanás é solto e consegue convencer uma grande multidão de pessoas para o seu lado outra vez. Então... A gente começa a pensar nisso vendo o efeito devastador do pecado, né? O milênio ele vai trazer, ainda vai haver pessoas nascendo, então não vai estar transformada, né? A natureza caída vai estar, mas porém não com esse efeito devastativo atual, né? Um cenário diferente, mas a gente percebe então, e eu gostei da colocação que você fez, pastor Marcelo, que dá oportunidade, né, de ter um dosador ali, né? Mas como? Eu preciso saber o oposto, né? Chama-se o livre-arbítrio, né? Sim. Muito bem,
Hoje nós estudamos então a lição de número 12, essa lição maravilhosa, imersos no Espírito nos últimos dias, comentaristas. Eu quero agradecer pastor Sérgio, pastor Marcelo, Deus abençoe, com certeza enriquece muito você, aluno, você, professor, você, superintendente, a você que ama a palavra de Deus e tem desejo de aprofundar mais, busque recursos, né? Não fique só com a lição, com os livros, com esse comentário, busque mais ainda, tenha o desejo de aprofundar cada vez mais nesse rio, né? Que pelo que se entende ele não tem profundidade, né? Ezequiel podia ir aonde ele quisesse ali, quanto mais ele emergisse, mais experiências. A conclusão da nossa lição, eu quero ler ela e depois eu vou pedir ao pastor Sérgio para nos conduzir em oração, nos despedir em oração, mas a conclusão é interessante, eu destaquei ela aqui, quero ler. Diz assim: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral das águas cristalinas, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse, apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio do Éden no princípio, no relato da criação do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito Santo sem medida. Pastor Sérgio, pastor Marcelo, antes do senhor orar, o senhor tem mais algum acréscimo? Você tem mais algum acréscimo a fazer, pastor? Não, só agradecer o privilégio de estar aqui, pastor Sérgio, contigo mais uma vez. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Pastor Sérgio, as suas considerações também orando por nós. Também sou grato a Deus por esta oportunidade. Nós, mais uma vez, podemos estudar um pouco mais da palavra do Senhor, né? E nós mais aprendemos, né? Quando nós estudamos, nós mais aprendemos. Oremos. Senhor Deus, te damos graça por esta oportunidade que Tu nos deste de estar aqui, Senhor, estudando a Tua palavra. Permita, Senhor, que esta palavra encontre corações em que ela possa frutificar, que Tu venha abençoar a vida de cada um dos professores, cada um dos alunos que ouvirão, que seja de bênção, Senhor amado, para a vida de cada um. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar um convite a você que está nos assistindo para a próxima aula, a lição de número 13, que é a última lição. Nós vamos ter uma aula especial, diferenciada aí com mais comentaristas, além, a gente sempre está em dois comentaristas, vamos ter mais comentaristas aqui, então deixa esse convite especial para você. Nós vamos estudar a última lição do quarto trimestre, que tem por título O Senhor está ali. E também convidá-lo a acessar nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Acesse, inscreva, compartilhe, nos ajuda a divulgar essa programação também através do Facebook, Escola Bíblica Dominical SJP, e pelo Instagram, EBD_IEADM-SJP. Escreva, compartilhe, e você também assiste aqui pela TV Mão Amiga, às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados, das 15 às 16 horas. E lembre-se, a gente sempre comenta, a TV Mão Amiga é uma TV que está 24 horas no ar com o propósito de abençoar você e toda a sua casa e sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se que em todo momento a Bíblia é a resposta.